João 3, versículo 9. Diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabe disto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vós falai de coisas terrestres e não crestes, como creias se vos falar das celestiais? Então, irmãos, Nicodemos era um homem já velho. E Jesus chegou e falou para Nicodemos, disse: ó, quem não nascer de novo não será salvo. Só que ali Nicodemos ficou confundido. Pensou e não entendeu, disse: como nascer de novo? Aí foi até Jesus. Chegou lá e disse: mestre, como pode eu, um homem já velho, vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar na minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, não é entrar na sua mãe e nascer outra vez. O que quer dizer nascer de novo? É o batismo, é quando você passa pelo batismo, pelas águas. Então morre aquele Nicodemos velho e nasce um novo. Entendeu, irmãos? Foi isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. É tanto que Jesus disse assim: se tu não creias, não sabe das coisas da terra, como é que tu vai saber das coisas celestiais? Se tu não acredita nos testemunhos. Então, irmãos, quando a gente conta um testemunho, não é sobre nós, não. É sobre o que Deus fez com nós. Por isso que a gente tem que testemunhar as coisas boas que aconteceram nas nossas vidas, as ruins que ia acontecer e Deus livrou, as coisas ruins que nós tínhamos e Deus tirou. A gente tem que testificar, testemunhar. Deus quer, Deus gosta disso. Então ali, Nicodemos chegou para Jesus e disse assim: como pode ser isto? Aí Jesus disse: como pode? Tu não é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Entendeu, irmãos? Então, nós temos que buscar, temos que saber. Para nós falar, nós temos que buscar, tem que entender um pouco da coisa. Entendeu? Então, seguiu Jesus falando com Nicodemos, né? Como é que tu não sabe das coisas terrestres e como é que tu vai acreditar nas coisas celestiais? O que é que Jesus quis dizer ali, irmão? Nós, para acreditar nas coisas celestiais, que é as coisas dos céus, as coisas de Deus, nós temos que acreditar daqui da terra que existe um Deus lá em cima. Nós temos que acreditar que existe outra vida após essa que nós estamos vivendo. Porque aqui nós estamos vivendo em matéria, na carne. Mas dentro de nós tem um espírito que habita. E quando foi criado esse espírito a primeira vez, lá quando Deus fez Adão um bolo de barro e pôs lá. Aí Deus foi lá e colocou o espírito, que é o próprio Deus. Quando fala de espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, só existe esse. Os outros usam pessoas. Eu mesmo já fui usado muito para criticar pessoas, para levantar falso, para falar mal. É um espírito enganador, destruidor, que entra na pessoa e usa. Mas aí é porque a ausência do Espírito Santo. Entra outros espíritos imundos, mundanos, que vivem no mundo. Quando você está no Espírito Santo, espírito nenhum entra em você. Então, quando Deus fez Adão, colocou lá simplesmente um bolo de barro. Aí diz que Deus soprou nas narinas do bolo de barro e levantou Adão. Então, a respiração de Adão é de Deus. E como é que essa respiração chegou até a mim e até você que está assistindo esse vídeo? Através da nossa mãe. Adão teve filhos, então
Lá sabemos que Deus já fez Eva da costela de Adão. Quando Deus fez Eva, Eva já ficou respirando. Concordam? Então, quando Eva gerou filhos, os filhos já veio com a respiração dela. Os filhos dos filhos de Eva já respiravam e assim tá eu aqui hoje respirando com a respiração que veio da minha mãe, que veio ainda de lá. Entendemos como é que a coisa anda? Só que aí, esse espírito, ele vai ir para um lugar quando o nosso pó voltar para o pó. E para onde vai esse espírito? Tem 2 lugares. Tem gente que diz que esse cara é maluco. Esse espírito vai ou para o inferno ou para o céu. Não tem outro lugar para ele ir. Só tem esses 2. E quando é que ele vai para o inferno? Quando você não se arrepende aqui na terra. Quando você não acredita que existe uma vida após a morte. Então seu espírito morreu. Se morreu, vai ficar aí. E o inferno é aí, irmão. Olha o que nós vivemos aqui nessa terra. Diz na Bíblia, na terra terá aflições, mas tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É confiar que quando nós morrer a matéria, o nosso espírito vai para o céu e lá será salvo e não terá mais sofrimento. Acabou o sofrimento. Quando morre a matéria, acabou o sofrimento. Para quem entra pela porta estreita, a porta das ovelhas do bom pastor. Entendeu, irmãos? Agora, quem entrar por a outra porta, que pode entrar até com caminhão, com tudo que tem, aí é diferente. Então hoje, eu me arrependi dos meus pecados. Hoje, eu já vivo em espírito. Eu não acredito só no que eu vejo. Entendeu, irmãos? Você já está salvo? Eu já ganhei a salvação. Essa salvação Jesus me entregou lá no dia que eu entrei na piscina, que eu batizei em Cristo Jesus, que eu tirou os meus pecados. Ali eu ganhei a salvação. Agora, para mim ser salvo, eu tenho que pregar essas palavras até o último dia, eu tenho que confiar em Deus e andar com Jesus Cristo. Como é andar com Jesus Cristo? É andar em santidade, irmão. É não falar mais mal dos outros. E se, caso falar, ajoelhar, pedir perdão a Deus, eu pequei. Pequei, eu reconheço que eu pequei. Eu falei mal do irmão. Eu desejei um mal ao irmão. Eu cobicei uma mulher na rua, dei uma olhada sem querer. Eu pequei, então me perdoa. Pronto, Deus disse, isso aqui é meu. Entendeu? Isso aqui é meu. Aí aí você vai andando com Jesus, carregando a sua cruz, cada dia. Aí quando você bater as botas aqui, o seu lugar lá já está reservado. Agora, se você continuar no pecado, aí vai um irmão lá e diz, moço, procura Deus, procura a palavra, rapaz, você está numa situação complicada e você não consegue porque não é fácil. Se eu disser aqui que é fácil ser cristão, eu estou mentindo. Se eu disser aqui que é fácil acreditar em Deus, eu estou mentindo. É difícil. É difícil sair dos vícios, sair das coisas ruins. Mas só aquele que consegue sair ganha a salvação. Então, quando você bate as cachuletas aqui, que sobe, chega lá, se você passou esse tempo do dia que você batizou até o dia que você morre, se você reconhece que errou, todo dia vai lá, Deus me perdoa, eu errei, eu pequei contra ti, eu pequei contra o irmão, eu pequei contra o Espírito Santo, eu levantei um falso, eu roubei de fulano, eu fiz um negócio, mas fulano era para mim vender aquela coisa para ele por 10 reais, eu vendi por 20. Entendeu, irmãos? Aí Deus, teu lugar tá lá. Quando chega lá, é por isso que diz assim, irmãos, muitos falarão em meu nome, curarão em meu nome, mas eu não conheço. É aí, imita milagres. Milagres só Deus faz, imita. Bota a mão em pessoas, as pessoas curam. Mas quando chega lá no dia, diz, Jesus, eu vim para ficar aí. Diz, aqui é onde, mano? Não te conheço. Mas como não me conhece? Eu andei com você, diz comigo. Não, eu nunca te vi. Você falou em meu nome, mas não andou comigo. Andar com Jesus, irmãos, é largar o mundo. É dizer, hoje eu não vou mais em tal coisa assim. Hoje eu não bebo mais isso. Hoje eu não como mais isso. Hoje eu não vesto mais esse tipo de roupa. Hoje eu não vou em tal lugar. Hoje eu não vou... Entendeu, irmãos? É isso que é andar com Jesus.